Se o frio que eu estou esperando chegar, vocês vão morrer. Eu, como bom baiano, gente, estou morrendo de frio, não sei vocês. Estou sentindo dor nos ossos. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. Fala do tempo que o Brasil está vivendo. E que também fala do tempo que nós estamos vivendo. Abra sua palavra comigo. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo de número 4, os versos de 35 a 41. Todos encontraram? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler o texto alternadamente. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos lhe seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava ao popa, quando nisso os homens faleceram. Eles, despertados, lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos deu o impulso da vida e abrimos nossos olhos para ver o amanhecer, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, nos dado alimento. Obrigado, Senhor, porque fomos ensinados que se temos o que vestir e o que comer, devemos estar alegres. Obrigado, Jesus, porque o que temos em Ti é a salvação. Obrigado por essa manhã bendita, fria de domingo. Nossa alma, Senhor, agradece. Queremos, em nome de Jesus, Te adorar. Queremos, Pai do céu, em nome de Jesus, bendizer o Teu nome. Fala conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Irmãos, desde a primeira profecia em Gênesis 3,15, que revelou que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente, desde esse momento Deus pensou e imaginou como seria a vinda desse Messias. Em toda a história do Antigo Testamento, nós vemos os homens de Deus esperando vir esse grande Messias. Quando ele viria? Quando seria? Como ele viveria? Irmãos, nós podemos louvar a Deus porque nós sabemos quem é esse Messias. Ele veio há 2000 anos atrás, um homem nascido em Nazaré, e o nome dele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos estão perguntando: quem é esse? Quem é esse? No texto original de Marcos não tem o nome de Jesus. Aqui diz que Jesus estava no barco, né? Mas isso o tradutor coloca, o nome de Jesus. Mas o texto original, Marco não coloca. A ideia é que nós precisamos saber quem é esse. Irmãos, no Antigo Testamento, quem era Jesus? Para Moisés, Jesus seria o profeta levantado por Deus, que seria maior do que ele. Para Balaão, ele era a estrela procedente de Jacó. Para Davi, Jesus era o Senhor assentado à destra do meu Senhor. Para Isaías, ele era o Emanuel, o Deus conosco.
Para Daniel, ele é a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, que destruiu a estátua da visão de Nabucodonosor. Contudo, essa eram apenas visões do Messias. No Novo Testamento, nós vemos pessoas tendo um encontro com esse Messias. Para Maria Madalena, Jesus é a verdade que liberta. Uma prostituta, escrava do pecado, que é liberta pelo Senhor Jesus Cristo. É a mulher que primeiro o viu ressurreto. Para ela, Jesus é aquele que tem poder para libertar da escravidão do pecado e dar nova vida. Para Pedro, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que perdoa pecados, inclusive o pecado de negá-lo. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Para a mulher cananeia, Jesus é aquele que tem autoridade sobre os céus e a terra. Jesus é aquele que libertou a sua filha endemoniada, fazendo-a livre. Para Lázaro, Jesus é um amigo poderoso que o ressuscitou dos mortos. Para a mulher samaritana, Jesus é o que tira o homem do charco de lodo, de pecado, e a torna instrumento em suas mãos. Para Jairo, Jesus é ressurreição e vida. Para João, Jesus é o Verbo encarnado. Mas para Herodes, Jesus era apenas João Batista. Para os fariseus, um desordeiro, um herege, um ninguém, um alguém que merece ser morto. Para você nessa manhã, quem é o Senhor Jesus Cristo? Qual é a tempestade que você tem passado? Como você tem olhado para o Senhor Jesus Cristo? Será que Ele é apenas alguém em quem você deposita suas confianças, ou você olha para Ele como o Deus vivo, o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, aquele que é soberano sobre todas as coisas? Até hoje, as pessoas tentam saber quem era o Senhor Jesus Cristo. Espíritas dizem que Jesus é um espírito evoluído. Para os islâmicos, um falso profeta. Para os filósofos, um pensador. Para muitos, apenas um revolucionário. Só que isso afeta diretamente a minha relação com Deus. Isso afeta diretamente a forma que eu entendo o mundo, a vida e as coisas. Isso afeta no meu coração a forma que eu enxergo a vida e a esperança que eu tenho nesse Deus. Muitos de nós têm se relacionado com Deus apenas como Deus, como um pai terreno. Deus é um pai terreno. Se eu fizer tudo certo, o papai vai me dar coisas boas. Se eu fizer coisas erradas, o papai vai me descer a mão. Então eu tenho que fazer tudo certo para que Deus me dê tudo certo. E a gente acha que é uma matemática perfeita, né? Só acontece coisas boas com pessoas boas. Só acontece coisas ruins com pessoas ruins. Infelizmente, a vida não é desse jeito, irmãos. Infelizmente, a vida tem percalços e contrariedades. Infelizmente, a vida é feita de muitos percalços. E você não é soberano. Você não tem domínio sobre a sua vida. E nós queremos ter a relação com Deus como se Deus fosse um ídolo. Como se eu tivesse poder para dizer, Deus, faça assim ou faça desse jeito. Muitos de nós, quando a tempestade chega, o nosso coração diz assim, Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, eu não estaria com câncer. Se Deus me amasse, a minha vida não seria desse jeito, meu filho não teria sofrido esse acidente. Olhamos para Deus com uma barganha incrível. E achamos que quando Deus faz algo que vai de encontro à nossa vontade, a gente diz, Deus não é Deus. Ou certamente Ele não me ama. Irmãos, eu tenho uma filha de 3 anos, vocês sabem disso. E ela é minha cobaia para tudo. Quando ela toma uma bronca dura da mãe, porque está fazendo alguma coisa simples, né? Ela quer subir do armário, vai subindo.
né, cair lá de cima, quebrar o pescoço, coisa boba para 3 anos de idade. Então a mãe dá uma bronca dura nela. Ela sai triste, vai atrás de mim e diz assim: papai, mamãe não me ama. E por quê, filha? Mamãe brigou comigo. Por que sua mãe brigou com você, filha? Ah, brigou porque eu queria subir no armário. Ou porque eu estava pulando de um sofá para o outro, como ela caiu e fez um galo desse tamanho na cabeça. Eu digo: mamãe faz isso porque mamãe te ama. Não, mamãe não me ama. E o processo invertido é o mesmo. Quando eu dou uma bronca nela, ela vai para a mamãe e diz: ó, mamãe, papai não me ama. É porque ela ainda não entendeu que quem ama corrige. É porque ela ainda não entendeu que ela não sabe tudo sobre a vida, ela não entende como a vida funciona. E ela quer, como criança, que tem o seu ego centrado em si mesmo, que tudo ocorra segundo a vontade dela. A criança, ela quer ser senhor de todos. Você sabe qual é a tristeza? É ver um adulto que pensa assim. É ver um adulto que não pode ser contrariado, é um adulto que Deus não pode ir de encontro à vida dele, porque ele diz: olha, por que Deus pode fazer isso? Por que Deus está fazendo isso? Talvez você não tenha percebido, Deus é soberano. Nós acabamos de cantar isso. Soberano é aquele que faz tudo de acordo com a sua própria vontade. Soberano é aquele que age segundo o seu querer e o beneplácito do próprio coração. Não é você que determina como Deus deve agir. O que você precisa entender é que a vida não é matemática como era antes da queda, e que tudo era perfeito, e que havia antes o caos e o nada, e Deus estabeleceu a ordem, e tudo ocorria perfeitamente. Por causa da desobediência dos homens, nós entramos em estado de queda. E um pouco daquele caos invadiu a criação. E a primeira coisa que começou a ocorrer é que nós morremos. Segunda é que adoecemos. A terceira é que vários acidentes podem ocorrer. E nós ficamos lutando contra Deus, barganhando contra Deus, quando os ventos pesados e difíceis são lançados sobre nós. Irmãos, saber quem é Jesus faz toda a diferença. Sobretudo quando estamos em tempestade. Sobretudo quando estamos em enfermidade ou quando qualquer coisa fora do nosso controle ocorre. O texto diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, depois de estarem cansados, depois de um dia exaustivo, depois de muito ensino, Jesus diz para eles: ó, vamos para o outro lado, vamos atravessar para o outro lado. A primeira verdade que você entende nesse texto é que obedecer a Deus não impede que haja tempestade nas suas vidas. Quem mandou eles atravessarem? Jesus. Vamos atravessar para o outro lado. E eles obedeceram. Se você parar e olhar na Escritura, você vai ver homens como Jó, que o texto diz que era um homem bom, justo, reto, íntegro. E a tempestade chegou na casa dele, para testar a fé de Jó. Você tem homens como José do Egito, que você não encontra um único texto que fale que José errou. Nós sabemos que ele é pecador. Nós sabemos que José era homem comum. Mas se você olhar o texto, você não acha erro em José. Mas foi sucessivas tempestades sobre a vida de José e ele sofreu muito. E o que é importante a gente entender é que cada um desses sofrimentos da vida de Jó, por exemplo, fizeram com que ele pudesse ver de fato Deus, não imaginar, não ter uma ideia, não de ouvir saber apenas, mas os olhos da fé contemplar Deus. No caso de José do Egito, um menino mimado,
que ganhou uma roupa diferente de todos os outros irmãos. Imagina, irmão adora isso, né? Todo mundo tem uma roupinha simples, ele ganha uma roupa colorida. Olha que negócio bacana. Mimadinho. Os irmãos tinham tanta raiva e tanta inveja dele que deram um sumiço nele. Irmãos, vocês acham sinceramente que esse menino mimado seria talhado para ser primeiro-ministro do Egito se ele não tivesse ido para o fosso? Ele foi forjado no fosso, aprendeu a administrar na casa de Potifar, aprendeu a administrar na prisão, e Deus o eleva à condição de primeiro-ministro, e ele administra toda a região do Egito. Sofrimento, tempestade, dificuldade, forja a fé, irmãos. Não existe marinheiro bom com mar calmo. Mar calmo não forma marinheiro, gente. Não existe velejador bom com vento soprando o tempo todo para a direção que ele quer ir. Aí é fácil. Bom velejador é aquele que ele descobre o vento está doido, ele quer ir para um lado, ele vai virando a vela até ele achar o lado que ele vai, mas ele precisa de ventos ruins para aprender a velejar. Ainda hoje, no mundo, os melhores administradores não são os que administram sobra, porque aí é fácil gastar, irmãos. Eu dou um curso para vocês para gastar. Me dá seus cartões de crédito. Eu mostro para vocês como é que gasta. Gastar é fácil. Quando é que você forja um bom administrador? É quando ele pega problema. É quando ele pega tudo ao contrário, e ele tem que administrar de tal forma de reverter toda a situação. E quem nunca passou por isso, não adquire experiência, segundo Paulo. E muito menos perseverança. E muito menos experiência e esperança, segundo Paulo. Porque é um processo natural. Tribulação, experiência, perseverança, e a partir da perseverança, esperança. Então, obedecer não vai fazer sua vida não ter tempestades. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Obedecer a Deus não nos garante uma sebe ao nosso redor, uma proteção perfeita. Pelo contrário, Hebreus 12 vai dizer que um pai corrige ao filho que ele ama. E muitas das tempestades são feitas para nós aprendermos a verdade. Essa daí foi para ampliar a fé dos apóstolos. Essa daí foi para que eles vissem o Deus poderoso da glória agindo. Eles tinham que saber quem é Jesus. O texto diz, deixando a multidão, eles entraram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Seguir a Jesus não vai lhe dar um passe para não ter tempestade. Você acha que existia uma tempestade só no barco que estavam os apóstolos? Era uma tempestade exclusiva para eles? É igual a Frozen, né? O Olaf tem uma tempestadezinha em cima dele, só dele. É assim que acontece? Não. É assim? Quando a chuva cai, são bolinhas, só cai em cima da casa dos crentes. É assim? Ou a chuva cai sobre todos? Então, a primeira coisa que você precisa entender, todo mundo tem tempestade, gente. Os que estavam seguindo Jesus não eram todos crentes, não. Eu tenho certeza que naquele bolo tinha gente que queria fazer dele rei, humano, terreno, não olhando para ele como Messias. Eu tenho certeza que tinha fariseu que não conseguia largar o pé de Jesus. Tinha todo tipo de gente naquela tempestade. Seguir a Jesus não garante vida tranquila. Jesus não prometeu isso. Os apóstolos
com exceção de João, todos morreram martirizados. Será que Deus não amava eles? Vocês já ouviram falar da era dos mártires, daqueles que seguiram a Jesus? E que morreram no Coliseu? E que morreram incendiados? E que morreram decapitados? E que morreram cerrados ao meio? Você já ouviu falar disso, não? Portanto, você não é uma pessoa maravilhosa, especial, e que Deus vai sempre fazer o que você quer. Isso não existe. Tim Keller diz algo que eu amo. Ele diz assim: se o Deus que você serve só faz o que você quer, é a si mesmo que você está adorando, não um Deus soberano. Deus não faz só o que a gente quer. Se você parar apenas para olhar para uma vida de um pai e de um filho, você vai entender. Quando um pai só faz o que o filho quer, o que acontece com essa criança? Mimado. O mundo não pode dizer não para ele nunca. E a primeira coisa que ele perde, sabe o que é? É a perseverança. Tudo que ele faz, ele desiste. Porque a vida foi tão fácil para ele, que ele entra na universidade, sai. Entra de novo, sai. Entra no emprego, sai. E aí o pai tem um filho ou uma filha que não serve para nada. Ele não foi forjado pela vida. Essa é a formação mais simples que nós precisamos entender. O mundo não foi feito só para te dizer sim. Você não é tão bom desse jeito. Porque se você olhar na Escritura, Paulo, que curou um monte de gente, Deus disse a Deus: Deus, cura os meus olhos. Provavelmente, o espinho na carne era ele estar ficando cego. E Deus disse: a minha graça te basta. O Deus glorioso, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, se ajoelhou e disse: meu Pai, se o Senhor puder, afasta essa tempestade do cálice da sua ira que está vindo sobre mim. Arruma outro, Senhor. E Deus diz o que para ele? Nada. Silêncio do outro lado. Aí Jesus diz o quê? Mas seja feita a sua vontade. Todos nós fazemos alguma coisa que não queremos. Não era que Jesus não quisesse, mas é que Jesus conhece o Deus glorioso, o Pai dele, e ele se coloca diante do próprio Pai e diz: Pai, tem outro jeito? Não tem não, filho. Então tá bom, seja feita a sua vontade. Dentro da história, quando estamos no meio da tempestade, é o momento em que nós começamos, dentro do coração, a duvidar das coisas de Deus. Jesus, dentro desse barco que estava afundando, dentro dessa agonia toda que estava acontecendo, a impressão dos discípulos era que Jesus estava simplesmente sem se importar com eles. Olha o texto comigo. O texto diz: Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, e dizendo: leiam para mim, por favor. Seja sincero. Quando você está no meio da tempestade, a primeira coisa que você pensa é assim: Deus não está se importando comigo. Deus está me deixando sofrer. Não é possível que Deus não esteja me vendo. Não é possível que Deus não esteja percebendo o que está acontecendo comigo. Tem uma frase que eu amo, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: às vezes o silêncio de Deus fala mais alto do que o barulho das circunstâncias. O silêncio que Jesus estava fazendo ali, tranquilo, cheio de paz, cansado, dormindo no barco. O silêncio de Jesus falava mais alto ao coração deles do que toda a tempestade, os raios e os ventos e tudo que estava acontecendo ali. Quer que eu seja sincero? Eu acho que eles não estavam acordando Jesus para Jesus parar a tempestade. Eu acho que eles estavam querendo mais um para jogar água para fora. E não estava dando conta.
Ele jogando água para fora e o barco afundando, e diz assim: Jesus, a gente vai morrer, você não está se importando, não? Bora aqui comigo jogar água para fora. Porque eles não sabiam ainda quem era Cristo. Eles não tinham ideia nem a dimensão do poder dele. Você não está se importando que nós vamos morrer? Por que o Senhor está quieto aí nesse lugar? Não é essa a sensação que sentimos? Não é esse coração quebrantado, sofrido? Não é exatamente isso que pensamos e sentimos no nosso coração? A sensação de que Deus não nos ama, a sensação de que Deus está indo de encontro a mim? É porque você não conhece quem é Deus. É porque você, de fato, ainda não percebeu o quanto Deus te ama. É porque, de fato, você não percebeu que é no meio dessa tempestade que Deus vai forjar a sua fé. O texto é tão claro em dizer, irmãos, verso 39, e ele, despertando. Eu já vi gente pregando esse texto dizendo assim: ore porque Deus está dormindo. Como se Deus dormisse, né, irmão? Como se dormitasse o guarda de Israel. Aqui é o Jesus, nosso Senhor, homem e Deus, cansado sobre a terra. Mas o Deus Pai estava velando sobre eles. E o próprio Cristo é o Deus Pai, então ele estava velando por eles, estava no barco, estava com eles, estava envolvido com eles. Olha para o texto: Jesus desperta, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E fez-se grande bonança. Pare e pense, irmãos. Para os discípulos ver Jesus acalmar algo que é indomável. Alguém pode conter o mar? Alguém pode conter a fúria dos ventos? Pessoas morrem em todo o mundo, tempestades invadem os Estados Unidos e você vê levantando casa, carro, tudo, destruindo tudo, com um poder tremendo. Ninguém consegue frear e parar essas coisas. Você realmente acha que o Senhor Jesus Cristo não se importa com você? Como é que você tem visto o Senhor Jesus Cristo no meio da sua crise, no meio do seu sofrimento, no meio da sua tempestade? O seu coração tem duvidado que Ele pode transformar a sua vida? O seu coração tem dito assim: olha, não tem jeito, acabou, é assim? Ou você acredita que o Deus glorioso é o Deus que pode reverter, controlar soberanamente toda e qualquer situação da história? Ou você acredita que não há nada que possa fugir da mão de Deus? Você tem se colocado diante dele como um menino birrento ou como aquele que se coloca diante do Senhor entendendo que ele é o Deus glorioso, que criou os céus e a terra, que se ele é criador, se ele trouxe a existência, ele tem domínio sobre todas as coisas, e que nada na sua vida foge da mão do Senhor? Como você tem vivido a sua fé? Verso 40. Por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? Por que vocês agem desse jeito e não percebem quem eu sou? Por que vocês são tão medrosos? Você lembra de Jesus chegando, andando sobre as águas onde estavam os discípulos? Vocês lembram, Jesus, eles acharam que era um fantasma e Jesus disse: sou eu.
E Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir aí. E Jesus diz: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas, irmãos. Você sabe por que Pedro estava andando sobre as águas, irmãos? Porque ele acreditou que era Jesus, e se Jesus disse para ele andar, ele iria andar. O texto é claro em mostrar que Pedro olhou para as ondas, olhou para o vento, teve medo e afundou. Você, na sua tempestade, às vezes age do mesmo jeito. Você começa a ter medo das circunstâncias. E você se esquece de Cristo que está à sua frente, dizendo: vem, anda. Vem até mim. O medo, ele é paralisador. O medo significa que eu não entendo que Deus é Senhor da situação. O medo significa que se eu sei que eu não posso fazer nada, ninguém mais pode. Lembram de Davi, com 12 anos de idade, enfrentando um gigante de 3,15 metros? Todos os homens estavam se borrando de medo. Homens que tinham o dobro da força, o dobro do poder, muito mais preparados do que Davi. Com 12 anos, 13 anos de idade, menino. O texto vai dizer claramente que Saul olha para ele e diz: você é muito novo para enfrentar esse gigante. Ele é soldado desde cedo. E o texto é claro em dizer que Davi diz a ele: eu vou contra ele em nome do Senhor e eu vou matá-lo. A fé de Davi tamanha. Irmãos, vocês acreditam que aquele jovem, aquela criança, salva Israel? Porque o exército filisteu era muito maior do que o exército de Israel. Eles já tinham cercado, já tinham tomado várias cidades ao redor. E uma criança mostra para adultos como ter fé em Deus. Ele escolhe 5 pedras e não precisa das 5. Com uma, ele acerta aquele gigante. Mas não pense que Davi foi preparado naquele dia, irmãos. Davi foi preparado porque o pai dele colocou ele para tomar conta das ovelhas. E lá, em Israel, tinha leões e ursos. E ele teve que aprender a proteger as ovelhas de leões e ursos. Qual é o homem de 3,15 metros que tem a força de um urso? Nenhum. Qual é o homem de 3,15 metros que tem a agilidade de um leão? Nenhum. E se Davi teve pontaria e foi treinado para derrubar esses 2 adversários, ele foi talhado para esse dia enfrentar esse gigante. Então, se Deus coloca a tempestade na sua vida, é porque Ele está talhando, preparando, formando você, formando a sua fé. Jesus pergunta: por que vocês não têm fé? Porque vocês não entenderam ainda quem é o Deus glorioso, o Deus poderoso, o Senhor da glória. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a suportar as tempestades da vida. Em Mateus 7, a partir do verso 24, Jesus diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Irmãos, quando nós sabemos que é Cristo que nos sustenta, o vento pode dar de qualquer lado. Você sabe o que é que eu acho lindo? Vocês viram o que aconteceu com o filho de Eixe-lá? E ela deu uma lição para muita gente, muito teólogo bom. O filho dele teve meningite. Deixa eu dizer algo para vocês importante. Eu, minha filha e minha esposa somos vacinados contra a meningite. Eu acho bom você se vacinar, porque isso pode salvar a sua vida. E esse menino foi infectado por isso. E ele morre. Você viu o texto que ela colocou na internet? Vocês viram, não? Deus deu. De quem é esse texto? De Jó. Ela está dizendo: Deus é soberano. Deus, Ele é seu.
ela escreveu um texto dando glórias a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dela. Irmão, se Deus tem nos dado boas coisas, será que também não vamos ficar felizes quando a mão dele agir sobre nós da forma que nós não queremos? Será que é você o Deus, ou é Deus que está nos céus que é soberano? E aquela mulher tem dado uma lição para muitos de nós. Ela se submeteu ao Senhor. O Senhor é Deus quando deu, o Senhor é Deus quando tomou. E ela disse: aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. A fé dela está no Senhor. O seu coração precisa crer dessa forma, irmãos. Porque a morte é algo que todos nós vamos alcançar. Ou melhor, ela vai nos alcançar. De alguma forma, de alguma maneira. A diferença é que aqueles que estão firmados em Cristo, aqueles que entendem o valor de Cristo, aqueles que percebem que o Deus da glória venceu a morte, têm fé. Ainda que a tempestade chegue, ainda que o mundo espumeje, como diz o Salmo 46, ainda que tudo, as rochas se fendam, os mares se enfureçam, Deus é o nosso rochedo, diz o salmista. Irmãos, nós temos uma falsa compreensão da ação de Deus sobre nós. O Salmo 121, versos 7 e 8 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você sabe o que é que muitos de nós entendem? É que eu vou sair agora e nada vai acontecer comigo. É assim que muitos de nós pensam. Se eu tiver fé, nada de mal vai me acontecer. O Senhor vai acampar os seus anjos ao meu redor. Ele vai me proteger. Então quer dizer que Deus não protegeu o filho de Êxola? Então quer dizer que se você sair de casa e morrer hoje, voltando para casa, Deus não é Deus? Ele continua sendo Deus, irmãos. Porque o texto diz: guardará a tua alma. A promessa de Jesus é que ainda que morramos nesse mundo, ressuscitaremos. A promessa de Jesus é que nós viveremos eternamente. É por isso que esse texto fala: guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Seremos guardados em Deus para a eternidade. Porque essa vida aqui é passageira. Essa vida aqui, diz a Escritura, que é como um sopro. É como a poeira, é como uma flor da erva. Você tem ideia do que é a flor da erva? Pedro diz, não é nem a erva, é a flor, que vive menos tempo ainda. Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então pare de olhar para as circunstâncias. Admita no seu coração que você é idólatra. Admita no seu coração que você quer um Deus à sua maneira, que pense como você pensa, que faça o que você quer. Admita que você quer um Deus que você pode controlar. Admita que você quer um Deus que não te contradiga. Admita. Quando você admitir isso, você conheceu Jesus. Você entendeu que Ele é Senhor. Que Ele faz do jeito que Ele quiser, que Ele é o Deus da glória, e a sua vida está na mão dEle. Muitos ímpios sabem disso, irmãos. Eu assisti um seriado simples chamado Studio 16. E um dos meninos que fazia um seriado grande saiu e começou esse seriado. E eu assistindo, eu vi uma mulher dizer uma coisa que abriu meu coração e me fez ver muitas outras. Esse cara saiu de Friends e foi fazer esse seriado. E uma repórter perguntou para uma moça que estava em ascensão, fazendo uma entrevista, disse a ela:
que foi que mais te espantou na sua vida? A gente pensa que ela ia falar grandes coisas, né? Ela disse assim: meu maior espanto na minha vida foi a fé da minha mãe. A minha mãe, eu a visitei no hospital com câncer terminal, morrendo. E eu perguntei para ela: mãe, por que você não joga esse Deus que você serve fora? Porque Ele não pode te curar. Você vai morrer, mãe. Mãe, por que você ainda ora? Por que você ainda faz isso? E aquela mãe olhou para os olhos da filha e disse o seguinte: se Deus me dá tantas coisas boas, filha, Deus me deu você. Deus me deu seu pai. Deus me deu uma vida feliz e boa. Muitas batalhas, ganhas e perdidas. Por que eu não vou adorá-lo agora que Ele me deu esse câncer? John Piper entendeu. Escreveu um livro dizendo assim: não desperdice o seu câncer. Eu vou mudar. Não desperdice as suas tempestades. Não desperdice os seus sofrimentos. Reavalie a sua vida. Entenda quem é o Deus glorioso. Entenda o que Deus fez por você. Entenda. Olhe para o texto. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, Timothy Keller percebeu uma coisa encantadora. Eles estavam com medo antes da tempestade, com medo do que estava acontecendo. O texto diz que eles estavam, leia para mim, o texto diz que eles estavam possuídos de grande temor, de pavor. Você sabe o que é maior do que a tempestade? E eles tiveram medo de alguém que diz assim: quieta mar, silencia vento. Eles ficaram apavorados, olhando para Deus, frente a eles. Jesus pode acalmar a sua tempestade. Quem é Jesus para você? Quem de fato Ele é? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a resplandecente estrela da manhã, o sumo sacerdote, sua alegria, sua esperança, sua razão de viver, o Rei dos reis, a autoridade maior, o justo juiz, Deus. Deus sobre a terra. Qual é a sua tempestade? Você está faminto? O mundo não faz sentido, Jesus é o pão da vida. Você está sedento? Jesus é a água que jorra para a eternidade. Você está doente? Ele é a saúde das nações. Você está cativo pelo pecado, Jesus é aquele que liberta. Você está cansado, Ele é a renovação das suas forças. Você está desesperado, Ele é a sua esperança. Ele é o bom pastor, que vai te trazer de volta para o caminho se você estiver desviado. Ele é a ressurreição e a vida. Quem é Jesus para você hoje? Isso vai mudar a sua história, como mudou a história desses discípulos. Curve a sua fronte. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Coloque a sua dificuldade. Coloque o seu sofrimento. Se você está se batendo diante de Deus, Deus está dizendo para você hoje: aquieta-te. Sabeis que eu sou Deus. Pai do céu, nós te damos graças, ó Pai, pela tua palavra.
Nós entendemos, como os discípulos, que nada escapa das tuas mãos. E queremos, em nome de Jesus, no nome dele, Pai, colocar diante do Senhor as nossas tempestades. Queremos colocar aos teus pés, Senhor, as nossas vidas. Ensina-nos, Senhor. Forja a nossa fé nessas dificuldades. Amplia, Senhor, a nossa experiência contigo como Jó. Amplia, Senhor, o nosso entendimento do Senhor, nos dá perseverança para continuar, Pai. Nos dá, Senhor, Deus glorioso, cada dia mais esperança. Nos faz entender, Pai, que toda tempestade passa, porque o texto diz claramente que veio bonança. Nos faz entender, ó Deus, que são momentos que o nosso coração deve estar preparado, porque o Senhor nos alertou que nós teríamos algumas aflições. Pai do céu, derrama sobre os nossos corações o teu bálsamo. Faz com que nos aquietemos embaixo da tua potente mão. Nos ensina a nos humilhar, como disse Pedro, para que no momento oportuno o Senhor nos exalte. Cura os corações. Cura a falsa visão, Senhor, de que o Senhor não nos ama. Nos faz entender que o Senhor nos ama muito, mesmo que nos faça passar por tribulações. Ó Deus glorioso, derrama o teu bálsamo sobre a tua igreja. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus.